Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar núcleo, cromossomos e clonagem, mas eu dividi a aula em duas partes por conta do assunto que é extenso, tá bom? Então vamos lá. O núcleo, então ele é composto pela carioteca, isso falando de um núcleo de uma célula eucariota, né? Então a carioteca é essa membrana nuclear que é uma membrana dupla, semelhante à membrana plasmática, e tem poros, certo? Nucleoplasma, que também é chamado de cariolinfa, que é como um citoplasma do núcleo. Então, é formado de água, de sais minerais, de proteínas, de materiais que vão sintetizar DNA e RNA. Cromatina são moléculas de DNA que estão associadas a proteínas que depois vão se espiralizar para formar o cromossomo, tá? Então, seria uma fase anterior ao cromossomo. Nucleolo é como se fosse um núcleo do núcleo, né? Ele é formado por grãos de RNA. Esse RNA foi sintetizado pelo DNA que está ali na cromatina, né? Esse DNA espiraliza, forma a cromatina, que forma o RNA. E mais as proteínas que vão formar os ribossomos, tá? Tudo isso concentrado aqui no nucleolo. Quanto aos cromossomos, então aqui está o DNA, né? Aí esse DNA ele tem essas proteínas que são chamadas de histonas. Então esse DNA vai se espiralizando, que foi aquilo que eu falei para vocês, que aí é a cromatina, tá? Vai se espiralizando porque ele vai se enrolando nessas histonas. Um conjunto de 8 histonas é chamado de nucleossomo. Então isso aqui é um nucleossomo. E o DNA tá aqui, ó, vai se enrolando aqui dentro, certo? Então é assim, ó, aqui tá o DNA. Então esse DNA ele vai se enrolando. Então aqui estão os nucleossomos, que é aquele conjunto de 8 histonas que eu comentei com vocês, certo? Então se espiraliza, vai se espiralizando cada vez mais, que ele vai chegar aqui no cromossomo. Então ele vai se espiralizar, vai formar um centrômero, certo? Que esse vermelhinho aqui é o centrômero. Essa é uma cromatina que ela ainda está descondensada. Aí ela vai duplicar e esse centrômero vai ligar essas duas partes, tá? E se espiralizando mais ainda, então isso ainda é cromatina, que é a fase anterior do cromossomo. Se espiralizando mais ainda, você tem o cromossomo, que aí essa cromatina já está totalmente espiralizada e não vai espiralizar mais, tá? E esse é o centrômero, que é a ligação entre essas duas partes agora do cromossomo, que até vai receber o nome de cromátide irmã, que vieram por conta da duplicação da cromatina. Então, a cromatina, ela veio da espiralização do DNA, né? E essa cromatina foi se espiralizando e formou o cromossomo, tá? Então, pessoal, essa é a formação toda até chegar no cromossomo, como ele foi, como ele surgiu, certo? Então aqui, ó, DNA, olha aqui, ele espiralizou, aí aqui você tem os vários nucleossomos, né, que é o conjunto de 8 histonas. Então espiralizou, espiralizou, aqui espiralizou mais ainda, cada vez mais, porque vai chegar até o cromossomo, certo? Então, olha, essa parte que ainda está se espiralizando, a atividade do gene aqui, ele está bem ativo, porque ainda vai espiralizar
bastante. Nessa parte, o gene já está inativo, porque ele não vai espiralizar mais, ele já espiralizou o que ele tinha que espiralizar para formar o cromossomo, tá? Então, isso recebe, tem nomes diferentes, são cromatinas, mas aqui a gente chama de eucromatina, que ela ainda está desespiralizada e vai continuar espiralizando cada vez mais. E essa parte que já está totalmente espiralizada é chamada de heterocromatina. Então, olha aqui, isso seria a eucromatina, então os genes ainda estão ativos porque estão espiralizando, e essa parte é a heterocromatina, que ele já está inativo, parou de espiralizar, tá? Que é dessa forma que vai ficar dentro do cromossomo. Então, aqui está o cromossomo. Então, o centrômero é a constrição aqui, onde liga as duas cromátides irmãs, certo? E em volta desse centrômero tem o cinetócoro, ó, que é essa partezinha aqui do lado. E qual a importância do cinetócoro? É a partir dele que saem as fibras de fuso, que são chamadas, microtúbulos, né? Que vocês já aprenderam isso, que é essa fibra de fuso que vai ajudar na divisão celular, que vai puxar esses cromossomos, ou dependendo da divisão até a separação, e vai puxar as cromátides, tá? Isso vocês vão ver depois. Mas são essas fibras que vão puxar para os polos da célula para depois ter a divisão da célula no todo, né? Então, aqui você tem o centrômero e em volta do centrômero o cinetócoro. Tudo bem? Aqui são os tipos de cromossomos. Então, o que diferencia é a posição do centrômero. Então, metacêntrico, quando o centrômero está bem no centro, submetacêntrico, está mais para cima, acrocêntrico, tá? Onde fica o braço aqui, fica bem pequeno, e o telocêntrico, que praticamente nem aparece essa parte de cima aqui do braço. Então, a diferenciação é só em relação à posição do centrômero. Aqui são cromossomos homólogos, tá? O que são homólogos? São cromossomos semelhantes. Então, eles trazem os mesmos genes, tá? E na mesma posição, tá? A posição do gene aqui é chamada locus, que é lugar. Então, por exemplo, o gene A, ele ocupa esse locus, ou seja, esse lugar deste cromossomo 1. Neste outro cromossomo 1 é a mesma coisa, é a mesma posição. Só que assim, pessoal, não significa que é idêntico. Então, vou dar um exemplo. Se o gene A é para cor de olho, então a característica aqui pode ser para olhos castanhos e aqui pode ser para olhos azuis. Não importa. Eu estou dizendo de característica. Então, o que manda aqui é assim. É cor de olho? É cor de olho. Tá? É cor de pele? É cor de pele. Então, isso não necessariamente a mesma característica. Lógico, nem seria assim, porque são pessoas diferentes. Um cromossomo veio do pai, outro veio da mãe. Tá? Mas o homólogo significa isso. Eles estão trazendo o gene A, B, C, D e E nas mesmas posições, nos mesmos locos. Tá? Diferente, por exemplo, desse aqui, ele também está carregando o gene B, só que o gene B está num locus totalmente diferente dele, e aqui carregando inclusive outros genes que não estão presentes nesses. Então, este cromossomo, o cromossomo 20, ele não é homólogo aos cromossomos 1, que no caso são homólogos. Então, essa é a definição de homólogo, certo? Aqui, não vai confundir cromátide irmã com cromátide homóloga. Então, aqui você tem um cromossomo. Então, cada partezinha dessa é uma cromátide irmã. Elas estão ligadas pelo centrômero que fica aqui na constrição. Já aqui você tem
2 cromossomos. Então, essa cromátide é homóloga a essa. Essa cromátide é homóloga a essa, tá? E também eles estão ligados pelo centrômero. Então, assim, quando fala cromátide homóloga, é porque você está falando de cromossomos homólogos. Quando você fala em cromátide irmã, você está falando de um cromossomo só, tá? Aqui tem um cromossomo que aí está mostrando o que eu já falei para vocês, cromátide, o centrômero, né? Aqui está mostrando que esse DNA foi todo espiralizado lá dentro, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é do telômero. Esse telômero, ele fica nas extremidades. Aqui nesse desenho está mostrando só em uma extremidade, mas ele tem aqui também, tá? Ele é responsável por dar estabilidade ao cromossomo e pela divisão, pela multiplicação, na verdade, do DNA, tá? Dessa duplicação do DNA. Ele é responsável por isso. Então, pela estabilidade e pela duplicação do DNA da célula. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Pensa lá. O DNA tá aqui. Ele tem esse telômero nas extremidades, tá? Aqui também tem. Então, eu tô mostrando aqui de um lado que eu quero comentar aqui com vocês uma coisa. Cada pedacinho desse é uma repetição de bases nitrogenadas, tá? Então, nós estamos falando de DNA, citosina, guanina, timina e adenina. Então, aqui tem uma sequência de repetições de bases nitrogenadas. Aqui também, e assim vai, certo? Aí, o que acontece? O DNA polimerase é uma enzima que vai fazer a duplicação do DNA. Então, ela vai se encaixar aqui no primeiro pedacinho do telômero e vai duplicar esse DNA. Só que cada vez que o DNA é duplicado, um pedacinho desse diminui. Por isso que aqui eu coloquei, ó, são N repetições menos 1. Então, cada vez que duplica, diminui um, vai diminuindo, certo? Aí, o que acontece? Na hora que esse DNA polimerase foi encaixando aqui, foi diminuindo. Na hora que ele chegar, por exemplo, a não ter mais o telômero, porque já duplicou bastante, então ela vai chegar aqui, a enzima, e ela não tem esse pedacinho para fazer a duplicação. Então, o que vai acontecer? Esse DNA não duplica mais. Sem telômero, essa célula vai perder a estabilidade, perdeu a estabilidade do DNA e perdeu a capacidade de se duplicar. Então, ela vai acabar morrendo, certo? Então, o que acontece em relação à duplicação do DNA é isso. Essa enzima vai se encaixar em cada partezinha do telômero. Então, encaixou na primeira, duplicou. Então, agora esse DNA duplicado está faltando um pedacinho. Aí, encaixa de novo, uma menos, até chegar no momento que não tem mais o telômero. Então, a célula vai morrer, tá? Então, é assim que acontece a duplicação do DNA. Aí, existem células que são chamadas de HeLa, que é a primeira linhagem de células imortais. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Em 1951, aqui, ó, Henrietta Lacks, que é HeLa, né? Eles deram o nome da célula de HeLa por conta dessa mulher, que era uma mulher negra, americana. Ela tinha 5 filhos, 31 anos, e ela tinha um tumor maligno no útero. Aí, o que aconteceu? Naquela época, os hospitais diferenciavam as alas entre brancos e negros, e pouco tempo depois ela faleceu, tá? Por conta dessa doença. Aí, essas células do tumor dela, eles mantiveram em cultura. E o que eles perceberam?
que essa célula duplicava a cada 24 horas. Isso não acontece, principalmente em meio de cultura, está fora do corpo. E se duplicava assim numa velocidade muito grande. E o espanto maior é esse: essas células sobrevivem até hoje, tá? Então, empresas aqui de tecnologia já lucraram muito com isso, porque essas células foram assim a base de mais de 10.000 patentes. Então, já levaram essas células até para o espaço, para experimentos assim, em relação à ausência de gravidade. Já utilizaram e continuam utilizando para confecção de determinados medicamentos e até para vacinas, certo? Então, um ponto de partida aqui para tudo isso são essas células, tá? Dessa mulher aqui que faleceu lá em 1951. Aí, só que assim, a dúvida era como, por quê? Por que essas células duplicam tanto? Então, em 1995, que foi descoberto esse segredo da imortalidade dessas células. Inclusive, a descoberta rendeu aí o Prêmio Nobel em 2009. Então, qual é o segredo? A telomerase. A telomerase é uma outra enzima, tá? Então, eu vou explicar aqui, ó. Vem a enzima de duplicação, que é o DNA polimerase, que eu já expliquei para vocês. Ele encaixa no primeiro pedacinho do telômero e duplica o DNA, tá? E aí, conforme vai duplicando, vai acontecendo de diminuir cada pedacinho. Isso eu já expliquei para vocês. Então, o que eles descobriram? Que essa telomerase, que é uma outra enzima, o que ela faz? Na hora que duplica e perde um pedacinho, a telomerase devolve o pedacinho, tá? Então, vai acontecendo aqui as repetições e ela encaixa aqui. Na hora que a telomerase encaixa no primeiro pedacinho, ela tá trazendo o outro, ela devolve, tá? Então, fica assim, ó. Acaba não diminuindo. Se você for pensar, se você tiver uma grande quantidade de telomerase, pode até aumentar aqui a quantidade, porque ela vai encaixando no primeiro e vai trazendo outro pedacinho do telômero. Então, isso aqui pode até aumentar. Só que assim, a dúvida ainda continua num ponto. Essa telomerase, nós temos essa enzima. Essa enzima ela é ativa na fase embrionária, porque está acontecendo uma duplicação intensa, né, de DNA por conta do crescimento. E essa enzima ela também é ativada quando se tem câncer. Em outro momento, em as outras células, ela não é ativada. Então, nós temos ela dentro da gente, mas ela não está ativada, só nesses casos que eu falei para vocês, na fase embrionária e no aparecimento de um câncer. Então, a dúvida é se ela é realmente uma enzima que pode promover a imortalidade das células, ou seja, ela seria usada então para as células ter uma longevidade maior. Mas, por outro lado, será que você tendo a ativação dessas enzimas, de repente a duplicação do DNA poderia provocar um câncer? Essa é a dúvida. Então, assim, as pesquisas continuam em relação a isso. Se realmente a telomerase é uma promessa de longevidade da célula, ou se ela provocaria, sendo ativada, ela provocaria uma duplicação de DNA e, consequentemente, um câncer. Então, essa dúvida ainda existe, tá? Mas eles descobriram, então, que essas células,
que é dessa mulher negra, lá desde 1951, estão aí até hoje por conta da telomerase. Mas como essas células são células que pertenciam a um tumor, então a dúvida continua aí. Então, por isso que as pesquisas ainda existem em relação a isso. Mas, realmente, eles acreditam que essa telomerase é uma promessa de longevidade das células. Tá bom? E assim, o que também se descobriu é que o telômero ele vai diminuindo por conta da duplicação, mas também nós temos diminuição de telômero por estresse da célula. Então, quer dizer, chega-se à conclusão que o estresse biológico aqui das células também provoca essa diminuição de telômero e, consequentemente, está agilizando a morte celular, tá? Bom, pessoal, eu vou terminar por aqui a aula de hoje e na próxima aula nós continuamos esse assunto, tá bom? Um beijão e até mais. Tchau, tchau.